Em Santa Catarina, presos realizam manutenção em hospitais. Iniciativa busca ressocialização e economia aos cofres públicos. Rota de carros antigos é criada em Santa Catarina. Ato oficializa mais um atrativo turístico ao estado. No litoral paranaense, obras da ponte de Guaratuba chegam a 70%. Colômbia captura mafioso italiano conhecido como comprador atacadista de cocaína. Incêndios florestais atingem a Espanha. Mais de 1.000 pessoas foram deslocadas devido ao fogo. Na França, usina nuclear é paralisada pela presença de águas-vivas. E na segunda reportagem da série Patrimônio Histórico, você vai conhecer duas iniciativas que vêm impactando a população de Garupaba, no sul de Santa Catarina, na importância da preservação do centro histórico da cidade. Essas e outras notícias a partir de agora, no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta segunda-feira, agora no horário de Brasília, 8h04. Unidades hospitalares e maternidades de Santa Catarina vêm recebendo reformas e melhorias na infraestrutura por meio do programa Trabalho pela Liberdade, onde detentos realizam a mão de obra. A iniciativa busca aliar a economia de recursos públicos e a capacitação profissional dos presos, promovendo uma nova perspectiva de futuro para as pessoas privadas de liberdade. Atualmente, o projeto de trabalho em unidades de saúde catarinenses disponibiliza 47 vagas para pessoas privadas de liberdade. Dessas, 26 estão ocupadas. A Penitenciária Industrial de Joinville se destaca com 8 apenados em atividade, enquanto na capital, 9 já estão em atuação em unidades de saúde, com 30 vagas disponíveis. A parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Justiça e Reintegração Social une as necessidades da saúde com relação à infraestrutura e, ao mesmo tempo, possibilita aos detentos a reintegração à sociedade de uma maneira organizada e trabalhando. Então, na verdade, é uma parceria onde todos ganham, né? Principalmente a comunidade geral. Nós temos pessoas que estão aí em processo de reeducação, né? Que possam também lá na frente ser pessoas que sejam reinseridas à sociedade. Então a sociedade ganha, essas pessoas ganham e o hospital também ganha como um todo, né? Com essas parcerias. A nossa visão hoje como Polícia Penal como um todo é que esse tipo de parceria, ele mitiga muitos problemas que nós temos hoje nas unidades prisionais. Esse interno, quando ele tem esse convívio externo e tem uma percepção da sociedade como um todo nessas saídas, o ambiente carcerário ele fica muito mais tranquilo. O preso trabalha o dia todo, faz as suas atividades, chega já cansado, então ele só quer banho e cama. E no outro dia, novamente, para o trabalho. Os internos que participam da iniciativa passam por um criterioso processo de seleção que leva em conta o regime penal, o bom comportamento e as avaliações de uma comissão que analisa o perfil comportamental, tipo de crime cometido e qualificação para a vaga. Eles atuam na pintura de ambientes, manutenção predial, limpeza de aparelhos de ar-condicionado, jardinagem, roçada e até na pavimentação de áreas internas. Durante o período de atuação nas unidades de saúde, os presos também recebem capacitação técnica. A ideia é que o aprendizado possa ser levado para além dos muros da prisão. Um dos casos citados pela direção da penitenciária de Joinville é de um interno que aprendeu a fazer a manutenção de sistemas de ar-condicionado e já planeja buscar oportunidades na área após cumprir a pena. Os internos recebem remuneração equivalente a um salário mínimo pelos trabalhos realizados. Deste valor, 25% vai para o fundo rotativo que retorna em melhorias para toda a coletividade, como determina a legislação penal, e o restante é repassado ao apenado. Além disso, o trabalho garante a remissão de pena com descontos proporcionais no tempo de encarceramento a cada período de dias trabalhados. O modelo adotado do projeto é parte de uma política mais ampla de incentivo ao trabalho externo no sistema prisional catarinense. Segundo a Secretaria de Justiça e Reintegração Social, o projeto já foi replicado em outras cidades e há previsão de novas expansões.
No litoral do Paraná, a Ponte de Guaratuba segue transformando a paisagem. Com os acessos mais visíveis e também avanços na parte principal da estrutura, a obra atingiu 70% de execução. De dia ou de noite, o trabalho segue nas duas margens da baía. Máquinas no chão, gruas no alto e equipes que se revezam para manter o ritmo. As imagens já mostram os acessos tomando forma. Do lado de Guaratuba, são quase 940 metros de obras que ligam a ponte à PR-412. Do lado de Matinhos, cerca de 880 metros completam o trajeto. A extensão total da obra, com a ponte e os acessos, é de 3 quilômetros. Em julho, um dos avanços foi no rebaixamento do morro na região de Caieiras, trabalho que vai melhorar a ligação entre a cidade e a nova estrutura. Na parte principal da ponte, já são 58 estacas concretadas, de um total de 64. O trecho estaiado, o mais complexo, avança com a montagem das aduelas e preparação para os cabos de sustentação. A ponte terá mais de 1.200 metros de comprimento, 4 faixas de tráfego, ciclovias e calçadas iluminadas. É um projeto esperado há mais de 4 décadas que promete reduzir a dependência do ferry-boat na travessia. A previsão é que tudo fique pronto até abril de 2026. No site oficial da ponte, toda a obra pode ser acompanhada por meio de câmeras instaladas no canteiro de obras que funcionam sem interrupções. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, visitou a ponte na última sexta-feira e fez um vídeo dizendo que estava a bordo do primeiro veículo de passeio a transitar pela ponte. E é o primeiro carro entrando na ponte, ó. Pela primeira vez na história, já é o nosso primeiro carro entrando aqui. Nós já vamos até uma parte dela, que é onde já completa 70% da ponte de Guaratuba. O nosso sonho paranaense está saindo do papel e se transformando em realidade. Aqui já é a ponte, ó. Nós já estamos atravessando ela. Claro que ainda está em construção. Aqui vai uma capa de asfalto, vai ter a ciclovia, a faixa de pedestre, a iluminação de LED, que vai ter a iluminação cênica. E aqui não, ali já é a Baía, ó. Ali já é a Baía de Guaratuba. Aqui já é um pouco da imagem que nós vamos ter quando ela ficar pronta, da beleza da nossa Baía de Guaratuba, para quem cruzar a ponte de Matinhos para o Guaratuba e Guaratuba para Matinhos. O sábado em Florianópolis foi de festa para os apaixonados por carros antigos. Em ato simbólico, o governador Jorginho Melo sancionou a lei que cria a Rota do Antigo Mobilismo em Santa Catarina. Foram mais de 300 carros antigos reunidos na Beira-Mar Norte, em Florianópolis, neste sábado. De lá, uma grande carreta percorreu a principal via da capital, passou pela Ponte Hercílio Luz e encerrou com festa na Beira-Mar Continental, em um cenário marcado por motores clássicos, buzinas nostálgicas e o entusiasmo dos colecionadores. O ato simbólico da assinatura da nova lei contou com a presença de autoridades do Estado e apaixonados pelo antigo mobilismo vindos de diversas cidades catarinenses. A nova legislação cria um itinerário oficial que valoriza e conecta pontos turísticos, culturais e históricos relacionados à prática em Santa Catarina, incluindo museus, eventos, feiras, restaurantes e estabelecimentos que promovem a cultura automobilística. Além disso, passa a incluir no calendário turístico estadual eventos já promovidos individualmente pelos clubes de carros antigos, potencializando o impacto econômico. A lei é de autoria do deputado Carlos Humberto. O antigo mobilismo é um movimento que resgata a história dos carros antigos, valorizando a originalidade e o estilo de época dos veículos. Para os praticantes, o antigo mobilismo não é apenas um hobby, é um estilo de vida. Com a possibilidade de não ser colocado em pauta o projeto da anistia, o Congresso prepara um pacote de medidas, entre elas o fim do foro privilegiado. O assunto tem gerado polêmica na esfera política e judicial. Assunto para o jornalista Tiago Pereira. Boa noite, Tiago. Olá, uma boa noite para você, André, e toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV.
Olha, parece até uma piada, mas essa é a única forma que os parlamentares encontraram de barrar as medidas autoritárias do Supremo Tribunal Federal. Em tese, o fim do foro privilegiado, fazendo com que os políticos, independente do status, ou seja, senadores, deputados, governadores, passem a ser julgados em menor instância, nesse caso, nos tribunais regionais ou no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, não mais no STF, tendo aí sim a Suprema Corte como última instância, caso seja necessário recorrer, me parece ser uma boa iniciativa. Agora, como em quase todas as leis que são discutidas lá no Congresso, querem colocar um jabuti no projeto. E não é um jabuti pequeno não, gente, é um jabuti grande daqueles, é um baita. No pacote, que já está sendo até chamado de pacote da impunidade, está que a Câmara precisa dar o aval para a abertura de inquérito policial contra qualquer um dos deputados. Bom, aí não, né? Aí não dá, senhores deputados. Querem combater a tirania criando outra, se blindando de até ações policiais? Bom, se for isso, é jogar a toalha. Significa dizer que as nossas instituições estão falidas. Quer dizer que os nossos parlamentares não confiam nem mais no Supremo, que aí a gente até entende, e muito menos nas polícias, nas forças policiais, nos estados, os colegiados, os GAECOS, e no âmbito federal, a nossa Polícia Federal. Aliás, será mesmo que as nossas instituições não estão falidas? Vale lembrar que a prerrogativa do projeto era que a mesa diretora da Câmara desse aval à abertura de ação penal contra os parlamentares. Agora querem incluir ações policiais. Aí não dá. O objetivo desse projeto é que com essa mudança do foro privilegiado, processos que hoje são de competência do STF, envolvendo aí os parlamentares, entre eles o processo da tentativa de golpe do 8 de janeiro, seja retirado das mãos de Alexandre de Moraes. Aqui é bom a gente separar o joio do trigo, como diz um outro ditado, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Ou seja, filtrar ações penais com aval da mesa diretora é vital nas circunstâncias jurídicas em que nós estamos vivendo. Mas blindar os parlamentares de ações policiais ultrapassa qualquer lógica moral. Em Terra Brasis, nós já sabemos no que isso vai dar, meus amigos. Operações como a do Rei do Lixo, que eu discuti aqui no Pix News, em que o Davi Alcolumbre foi arrolado no inquérito da Polícia Federal, no envolvimento entre a assessoria dele, que até então era senador, agora presidente do Senado, com o empresário investigado. Um caso como esse poderia ser barrado, ou seja, impugnado toda a investigação que colocou gente na cadeia, caso fosse barrado pela nova lei que é discutida agora na Câmara, mas que a gente sabe tem efeito no Senado, é efeito cascata. Parlamento, seja federal, se aplica aos senadores, aos deputados estaduais e chega até as câmaras de vereadores em todo o país. Tomara que isso não passe, que passe apenas a questão do foro privilegiado, que é fundamental para a gente poder dar um basta nas ações arbitrárias do nosso Superior Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal. Agora, colocar jabuti no meio para se aproveitar é feio, é baixo. Coloca na mesma cesta da tirania que está se dizendo querer combater. Por hoje é só, André Audiência. A gente volta aí ao longo da semana discutindo mais os assuntos da política nacional e até sobre esse projeto aí que amanhã promete, as discussões prometem na Câmara dos Deputados. Obrigada, Tiago. Aguardamos. Agora, intervalo, e você vai ver a seguir: Colômbia captura mafioso italiano conhecido como comprador atacadista de cocaína. Tem os destaques do esporte com os gols do fim de semana no Brasileirão. E as iniciativas que vêm impactando a população de Garopaba, no sul catarinense, na importância da preservação do centro histórico da cidade. É depois do intervalo, voltamos já já. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso
isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras, o Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade e vai sobrar mais tempo para tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural, Governo de Santa Catarina. Quer uma dose de realidade? O álcool aumenta a dose de violência. Aumenta a dose de câncer. Aumenta a dose de custo público. O álcool mata uma pessoa a cada 12 segundos no mundo. Até quem nunca bebeu uma dose pode ser vítima. Senadores, se o álcool faz mal à sociedade, tem que ter mais imposto. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. A saúde em Santa Catarina acaba de alcançar uma marca histórica. 1 milhão de cirurgias realizadas. O sucesso da saúde catarinense é uma realidade. É claro que precisamos melhorar muito ainda e vem mais por aí. Com investimentos em novas tecnologias e a valorização dos hospitais, estamos fazendo a diferença na vida de milhares de catarinenses. Compromisso com quem mais precisa. Governo de Santa Catarina. De volta com o Piques News, agora às 8h20. Vamos com alguns destaques internacionais. A polícia colombiana capturou um membro da poderosa máfia acusado de coordenar uma rede de tráfico de cocaína da América do Sul para a Itália, envolvendo inclusive o PCC no Brasil. Conhecido como Fed, ele era procurado internacionalmente pela Interpol e foi designado na Colômbia como sucessor de Giuseppe Palermo, preso em Bogotá há um mês em uma mega operação realizada com a ajuda da Itália. Foram mobilizados para a operação uma dezena de agentes das forças especiais com equipe tática e fuzis automáticos. O homem foi detido também em coordenação com as autoridades italianas no apartamento em Cali. De acordo com o presidente colombiano Gustavo Petro, Frederico Stornen é um comprador atacadista de cocaína para a máfia italiana. A rede de tráfico fazia envios de cocaína para a Europa, camuflada em contêineres carregados com frutas e café. Segundo a ONU, a Colômbia é o principal exportador de cocaína do mundo e no ano passado bateu recordes de produção da droga. O pré-candidato à presidência e senador colombiano Miguel Uribe, que foi alvo de um ataque a tiros em junho, morreu na manhã desta segunda-feira após passar 2 meses em cuidados intensivos e enfrentar várias cirurgias. A informação foi divulgada na madrugada desta segunda pela esposa de Uribe. O estado de saúde do político se agravou no sábado após sofrer uma nova hemorragia cerebral. Mais de 1.000 pessoas foram retiradas no norte da Espanha devido a incêndios florestais provocados por altas temperaturas e ventos fortes. O incêndio que atingiu a área de Las Medulas, uma antiga mina de ouro romana cercada pela natureza na província espanhola de León, ainda não foi controlado. A situação forçou a retirada de centenas de pessoas. O Ministério do Meio Ambiente da região noroeste do país admitiu que o combate às chamas é complicado devido às condições climáticas adversas. Os ventos podem alcançar os 40 km por hora. O governo regional de Castilha e León afirmou que especialistas suspeitam que vários focos foram provocados por criminosos. Incêndios também foram registrados na Galícia e em Navarra, no norte do país, onde as temperaturas chegaram a 40 graus Celsius em algumas regiões. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez afirmou nas redes sociais que está monitorando de perto a situação e agradeceu às equipes de emergência pelos esforços.
Não são apenas os humanos que sofrem com a onda de calor na Europa. Por lá, o calor é tanto que na Catalunha foi criada uma piscina equipada e exclusiva para refrescar os pets. Olhando por este ângulo, você pode até achar que tem um intruso na piscina. Mas não se engane, essa piscina, em La Roca del Valles, na Catalunha, é feita e equipada para cachorros. Para amenizar a onda de calor na Espanha, os pets se refrescam à vontade. Temos um pátio onde ele pode correr. Podemos até ir para as montanhas, mas a vegetação é bem seca. Não há muitos lugares com esse calor onde haja muita água. E poder vir aqui é uma experiência muito diferente para ele. Ele se diverte e em casa você vê que ele está feliz. Parece mais saudável. Não está deprimido por causa do calor. Tudo muito organizado para não atrapalhar a diversão. A ideia é garantir o relaxamento e evitar as brigas. Por isso, os grandes ficam separados dos pequenos. É o que podemos chamar de uma brincadeira bem saudável. El calor a los perros en general no les suele gustar y días de excesivo calor puede... Os cães geralmente não gostam de calor e dias excessivamente quentes podem levar à insolação. Isso pode ser fatal. Temos muitos cães internados porque vão ao parque para brincar e se exercitar e devido ao calor acabam com temperaturas acima de 40 graus e podem morrer. Ir a lugares com água, levar água, molhá-los, tudo isso ajuda a baixar a temperatura deles e também permite que eles se divirtam. Beneficia a bajar a temperatura e que eles además se lo pasen bien. Quanto a isso, não resta a menor dúvida. O Grupo de Energia EDF confirmou que a maior usina nuclear da França e da Europa Ocidental paralisou as atividades nesta segunda-feira devido à presença maciça de águas-vivas. De acordo com o Grupo de Energia EDF, o plâncton foi detectado nas estações de bombeamento de água que resfriam os reatores. A usina de Gravelines, no norte do país, possui 6 reatores, 4 dos quais foram desligados automaticamente devido à presença de medusas. Os outros 2 estavam fora de serviço devido a uma manutenção. Autoridades garantiram que as paralisações das unidades não tiveram consequências na segurança das instalações, do pessoal ou no meio ambiente. A Gravelines, a usina nuclear com maior potência da Europa Ocidental, conta com 6 reatores de 900 megawatts. O presidente americano Donald Trump prorrogou por 90 dias a trégua tarifária com a China, evitando o fim do acordo previsto para esta terça-feira. Em comunicado, Pequim afirma esperar avanços positivos e reforça a disposição para manter o diálogo com Washington e conseguir resultados positivos com base na igualdade, no respeito e no benefício mútuo. Axolotes encontraram um novo lar no Aquarrio, depois de serem resgatados do tráfico de animais. Os pequenos anfíbios, que estão entre as espécies mais ameaçadas do mundo, ganharam fama ao serem retratados em jogos de videogame. 8 dos 22 axolotes resgatados do tráfico ilegal no Mato Grosso do Sul em 2022 estão agora em exposição no Aquário do Rio de Janeiro. Os pequenos novos moradores chamaram a atenção ao serem apresentados ao público. E esses indivíduos que estão aqui com a gente no Aquarrio foram apreendidos pela Polícia Federal no aeroporto do Mato Grosso do Sul em 2022 e agora eles estão habitando aqui o Aquário do Rio de Janeiro para que a gente possa conscientizar a população sobre a importância da conservação desses animais tão ameaçados. A espécie rara se tornou conhecida graças a jogos de videogame. Não, divino. Nunca havia visto axolotes. Nunca tinha visto axolotes. As crianças falavam porque tem um jogo, Minecraft, em que aparecem e eram bonitos. Ficamos surpresos. É divino, porque são animais marinhos que não imaginávamos ver em lugar nenhum. Animais marinhos que não solemos ver em nenhum lado, não? Não são iguais, sino que não têm a... Eles não são iguais, exceto que não têm barbatanas na cabeça e seus olhos são bem pretos. E têm os olhos muito negros. Mas, junto com a fama, aumentou a procura pelos axolotes, que se tornaram ainda mais ameaçados.
É considerado um dos anfíbios mais ameaçados do mundo. O último censo nos diz que tem menos de 1.000 animais na natureza. Esse animal, infelizmente, ganhou fama mundial por conta de alguns jogos, então eles são realmente um fenômeno no público infantil, o que fez com que a procura pro comércio ilegal desses animais aumentasse. Os axolotes são nativos do México e chamam a atenção pela incrível capacidade de regeneração. Essa habilidade é estudada como uma esperança para a cura de doenças graves como o câncer. Vamos falar de Brasileirão Série A. O Grêmio decepcionou a torcida ao perder para o Sport em casa e se aproxima com isso da zona de rebaixamento. Na ponta da tabela, Flamengo continua na liderança e aumenta a vantagem diante do Cruzeiro, que é o segundo colocado. Todos os detalhes agora com ele que já está por aqui, inclusive está feliz da vida aí, né? Com o Flamengo lá na ponta. Boa noite, Vini, bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. E os torcedores do Grêmio, infelizmente, o maior motivo da tristeza, principalmente, é porque fizeram parte do fim do jejum do Sport. Mas antes da gente falar de toda essa situação do Flamengo lá na liderança, do Grêmio perdendo para o clube que até então não havia vencido no campeonato, a gente vai falar do vice-colocado, que é o Cruzeiro, que até saiu na frente, vencendo, jogando no Mineirão, mas levou a virada do Santos. E a gente acompanha os gols agora. O gol do Cruzeiro da Raposa foi marcado pelo Fabrício Bruno, de cabeça, cruzamento para a área e marcou. Já o Santos, só após cruzamento para a área, quem completou a jogada foi o Guilherme, empatando para o Peixe. E a virada, o Cruzeiro, na verdade, até teve a chance de empatar, mas o juizão entendeu nesse lance aí, ó, que foi falta. E aí você pode ver que ele teve auxílio do VAR, mas estava muito próximo do lance, mas mesmo assim entendeu que foi falta. Ele aí chegou a acompanhar pelo VAR, viu que teve esse toque embaixo no jogador do Santos e acabou marcando a falta, o que seria a chance do Cruzeiro ficar na frente, e o Santos não tem nada a ver com isso. E de novo o Guilherme colocou o Gustavo Cabello na cara do gol e completou para o Peixe, fazendo 2-1 a virada do Santos, um ponto muito importante e que fez com que o Cruzeiro não conseguisse avançar ou se aproximar e empatar do Flamengo. Já o Palmeiras, que também está ali no topo da tabela, brigando também para chegar até a liderança, venceu e de virada jogando em casa. O Ceará saiu na frente, a gente acompanha aí este golaço marcado pelo Lourenço de fora da área, meteu na gaveta. E o Palmeiras teve um pênalti marcado, o juizão entendeu que teve o toque de mão e o Flaco Lopes marcou de pênalti, batendo muito bem o Flaco Lopes. E quem marcou o gol da virada, com o toque também do Flaco Lopes, foi o Vitor Roque, o tigrinho do Palmeiras. O Ceará teve a chance também de empatar o jogo, mas por questão de centímetros estava impedido o Ailon. Impedimento marcado aí, o que poderia ser o empate da equipe cearense. Já o Vasco e Atlético Mineiro ficou tudo igual, 1-1. O Atlético Mineiro saiu na frente, jogando na Colina, com o gol mais rápido do campeonato até então, 38 segundos de jogo, o Gabriel Menino marcou. O Felipe Coutinho sofreu o pênalti, quem aí com auxílio do VAR teve uma carga pelas costas e o Verratti cobrou para o Gigante da Colina empatar a partida nesse Dia dos Pais. Falando em Dia dos Pais, o Grêmio, além de toda essa vantagem do fim do jejum, nunca havia vencido o Sport. Entrou em campo com a vantagem, né, e com a certa, se dizendo que era favorito nesse jogo, estava jogando em Porto Alegre, mas acabou perdendo. E a gente confere agora o gol da partida do Sport, marcado pelo Mateuzinho. E esse gol aí, que foi o único gol da partida, finalizou um jejum de 141 dias do Sport, que não vencia desde março, quando venceu pelo Campeonato Pernambucano o Retrô, e foi campeão do Campeonato Retrô, e há 16 jogos no Campeonato Brasileiro não vencia. Os pontos que ele conseguiu até então eram de empates. De todos os confrontos do Grêmio com o Sport, foram 7 duelos, onde foram 5 derrotas para o time porto-alegrense e 2 empates.
Passado então os jogos de domingo, a gente vai falar dos jogos de sábado, porque o líder segue vencendo e venceu desta vez o Mirassol. E a gente acompanha agora os gols da partida. O primeiro foi marcado pelo Léo Pereira de cabeça, cruzamento para a área. Léo Pereira fez de cabeça. O segundo, toque de Arrascaeta, o Plata aumentou a vantagem 2-0. E o gol do Mirassol veio também de um ex-Flamengo, Gabriel, marcando, aproveitando a sobra ali na entrada da área. É aquela que diz, né? Bola quicando na entrada da área e ficou muito bem ali para o Gabriel completar e fazer o 2-1 diminuir. O Mirassol jogando com a camisa aí em homenagem, né, à seleção de 70, que o Mirassol jogando pela primeira vez no Maracanã. Fez uma boa partida, mas não conseguiu o resultado. Já o Botafogo jogando fora de casa meteu mão cheia, 5 gols no Fortaleza, e a gente acompanha agora. Essa entrada forte aí foi decisiva, porque o Gustavo Mancha deu essa entrada aí por cima e o Daronco acabou expulsando. Com um a menos, o Fortaleza na desvantagem sofreu o primeiro gol marcado pelo Marçal de cabeça. Ele que marcou 2 gols na partida, o segundo foi dele de novo, aproveitando, driblou o goleiro, fez 2-0. De novo, na entrada da área, cruzamento de escanteio, Gira aproveita ali o lance e Arthur fez 3-0. Novamente, cobrança de escanteio e quem fez dessa vez foi o David Ricardo. E para completar a goleada de fora da área, este golaço também do Matheus Martins, completando aí 5-0 para o Botafogo. Já o Internacional, jogando fora de casa, conseguiu sair com o ego lá em cima, venceu o Bragantino em São Paulo. E a gente vê agora os lances. Cruzamento para a área e quem completou foi ele, Ricardo Matias, 1-0 para o Colorado. Bola na mão na área, é pênalti. Quem cobrou foi ele, Alan Patrick, fazendo 2-0 para o Internacional. E o terceiro veio numa bobeada do Bragantino. Parecia que queria tomar esse gol, hein? Primeiro jogou ali em cima do atacante, depois entregou de novo uma bobeada da defesa. O Colorado não tem nada a ver com isso e fez 3-0 com ele, o Ricardo Matias, de novo ele. O Bragantino até diminuiu esse bom passe aí para o Pita completar. O paraguaio Pita diminuiu 3-1 para o Internacional. Já o São Paulo venceu no Morumbi por 2-0. É isso que a gente confere agora, os gols do tricolor paulista. O primeiro gol foi marcado pelo Bobadilha. Cruzamento para a área, aproveitou a sobra, Bobadilha fez 1-0. O segundo gol do São Paulo foi marcado pelo Sabino. Aproveitou aí o chute e fez dentro da área, a pequena área ali, livre para fazer 2-0 para o São Paulo. Já Bahia e Fluminense, o duelo dos tricolores, um jogão em golaços e ficou 3-3 o jogo que foi realizado na Bahia. A gente confere agora. O primeiro gol foi marcado pelo Fluminense. Temos aí o lance? Temos os gols? Não temos então. Deu um probleminha ali, não temos as imagens então, mas ficou o resultado. Os gols foram marcados pelo Facundo, pelo Everton Ribeiro e pelo Luciano. Os gols do Fluminense foram marcados pelo Germancano, 2 do Germancano, e o Nonato marcou também o terceiro do Fluminense. Falado então os resultados, temos agora a tabela do Campeonato Brasileiro. A gente confere aqui o Flamengo na liderança com 40 pontos, o Cruzeiro vem na vice-liderança com um jogo a mais do que o Flamengo e o Palmeiras também com um jogo a menos do que o Flamengo com 36 pontos. O Palmeiras nesse caso tem 2 jogos a menos do que o Cruzeiro e 1 a menos do que o Flamengo. Bahia então com 30 pontos fecha o G4 do Campeonato Brasileiro e a gente vira então a tabela para a gente ver lá a parte de baixo do Campeonato Brasileiro, porque o Sport venceu o Grêmio, mas se mantém na última colocação com apenas 9 pontos. O Juventude também na vice-lanterna com o Sport com 9 pontos e o Juventude com 11 pontos. O Fortaleza com 15 e o Vasco fechando a zona de rebaixamento com 16 pontos. Vitória com 18 e o Grêmio também ali e Santos chegando pertinho da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Andréia, são essas informações, a gente vai acompanhando, virando aí o turno do Campeonato Brasileiro, a expectativa de um segundo turno muito movimentado, principalmente porque Flamengo e Palmeiras fora da Copa do Brasil, então a tendência é que fiquem focados no Campeonato Brasileiro. E essa semana temos Libertadores e a gente vai acompanhar duelo de brasileiros, Flamengo Internacional é o jogo da rodada que a gente vai ficar atento. E claro, os outros times aí vamos torcer para se manter os brasileiros vivos
na Libertadores. É isso aí. Obrigada, Vini. Muito obrigado, uma boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Pix. Boa noite, até a próxima. E agora você vai acompanhar a segunda parte da reportagem sobre o Centro Histórico de Garopaba e a importância da preservação cultural no município do litoral sul catarinense. Conheça 2 iniciativas que vêm impactando a população da cidade com passeios turísticos pelo Centro Histórico, apresentando patrimônios e saberes antigos que impulsionaram o desenvolvimento econômico da região. Vamos conferir. Algumas casas do Centro Histórico possuem 50 anos. A Igreja São Joaquim tem quase 180 anos. É a edificação mais antiga do município, construída em 1846. Não se sabe ao certo o ano em que a Casa 200 foi construída, já que não existe uma listagem oficial que detalhe a idade exata de cada casa do Centro Histórico. Mas, de fato, ela representava, assim como tantas outras, a memória coletiva daqueles que vivem e conhecem o local. Falar sobre patrimônio cultural é complexo. Se, por um lado, leis e iniciativas podem assegurar que bens culturais da cidade sejam preservados, do outro, a própria população precisa conhecer a história para poder reconhecer o valor daquilo que possui. Por exemplo, a gente tem do lado dessa casa que caiu, a gente tem próximo ali a Salga do Seu Dedê. É um prédio que já está com problemas no telhado também, mas ela representa a memória coletiva de quem morou no Centro Histórico, porque muitas pessoas, aí a gente tem que estudar um pouco mais, eu acho que na década de 40 até 70, trabalharam para o Seu Dedê, que era o Victor Carlos Nauck, na salga do peixe, porque não existia ainda energia elétrica, então eles salgavam o peixe e ele vendia todos os peixes processados aqui na salga, era levado de barco para vender em Florianópolis no mercado público. Então isso para a economia e para a sociedade de Garopaba representou um marco. E se cair o prédio, é um pouco da memória que se perde junto. Além das leis, ações como o programa City Tour buscam contar a história de Garopaba e apresentar a cultura local a turistas, moradores e estudantes de escolas do município. Milene, guia de turismo do projeto, conta que as crianças saem do passeio entusiasmadas com os conhecimentos adquiridos. Elas até reproduzem o tour com os pais, uma forma de levar a história deste cantinho tão importante da cidade a mais pessoas. Eu vejo como as crianças não conhecem e cada vez mais elas estão interessadas, curiosas de conhecer os patrimônios, de saber falar sobre os patrimônios, E um retorno muito maravilhoso que eu tive foi que um dia eu estava aqui na Casa de Cultura, em 1 hora que eu fiquei aqui, eu encontrei 3 crianças com seus pais fazendo o City Tour. E os pais, assim, amando, enlouquecidos, que as crianças tinham levado eles até a Praia do Vigia, porque tinha que mostrar todos os patrimônios que eu tinha falado, E eles falando direitinho, aí eles entraram aqui, mostraram os ossos de baleia, que são patrimônios de Garopaba. Então, isso, para mim, é muito importante, ter esse retorno. Lembra da Diana, lá do início da reportagem? Ela conta que durante o programa de sensibilização e educação ambiental do Gaia Village, que acontece o ano todo nas escolas, as crianças aprendem sobre a valorização da cultura garopabense, o que reforça ainda mais a importância de se conhecer e valorizar a história da cidade e dos antepassados. Quando a gente se conecta com as escolas, esse é um conceito muito importante, Porque você conhecer as suas raízes, Então, como a gente trabalha diretamente com as crianças nas escolas, a gente sempre foi grande incentivador. Então, tem a plaquinha do hino de Garopaba, que é lindo, Você pode ver em qualquer escola, na Secretaria de Educação, na Prefeitura, Você vai ver essa placa. Então, é esse respeito e admiração e sentimento mesmo, de que todos nós temos que respeitar e manter as nossas tradições, Enquanto a nova lei do patrimônio não entra em vigor, o Centro Histórico de Garopaba continua sendo cuidado pelos moradores e por aqueles que querem preservar aquilo que Garopaba tem de melhor, suas histórias. A gente vai seguir cuidando da nossa casa, Podem ter certeza, não temam pela nossa casa. Inclusive, a gente estava começando uma pequena reforma interna, nada que tenha movido a outra casa, tá? Mas a gente já estava, tanto que está aqui, agora a gente daqui a pouco a gente vai pintar ela, vai deixar ela bem bonitinha mesmo para todo mundo se inspirar também e ter vontade de deixar suas casas
mais bonitas, né? Muito legal. A reportagem completa da série você encontra no nosso canal no YouTube, Pix News HD, e também no nosso site, pixtv.com.br. É só acessar. Assim a gente encerra o Pix News desta segunda-feira, 11 de agosto. As nossas reportagens e a íntegra da edição você pode rever no Pix News HD. Curte e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no pixtv.com.br. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá! Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.